A Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser a regra de toda fé e obra. Então, todo se baseia no escrito. O Espírito Santo nos dirige no que está escrito, como ele mesmo disse. O Espírito Santo, a quem eu enviarei, ele falará em meu nome e convencerá as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E ele vos fará lembrar de tudo quanto tem vos ensinado. Então, a função do Espírito Santo é nos dirigir à palavra escrita dele, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E outros livros também teológicos que nos apoiam, que apoiam os estudos, que iluminam ou que esclarecem, que pode ser considerado como uma luz menor, que esclarecem os textos bíblicos. Então, seja feita a vontade de Deus. Vamos à abertura do nosso programa de perguntas e respostas. Amém. Deus seja louvado, que Ele seja sempre o centro de tudo o que estamos trazendo aqui, né? É Cristo que é o foco, não é a gente, não é o Gabriel. O Gabriel, ele é um instrumento nas mãos de Deus, ele e a esposa, para compartilhar a experiência deles e como Deus transformou a vida dele, como Deus os resgatou, transformou e continua conduzindo até hoje. E, inclusive, Gabriel, uma pessoa do nosso pequeno grupo pediu para eu perguntar para você como que foi essa sua experiência de quando você conheceu a Jesus a vir parar depois na Igreja Adventista. Como você conheceu o Adventismo de fato e como que você chegou até essa verdade, como que você conheceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem. Pela pergunta, eu gostaria de responder de acordo com o que está escrito na Bíblia. Em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, conta a experiência. É Deus a falar. É Deus quem pediu para que Moisés escrevesse aquelas palavras que está lá escrito. Foi no princípio, quem estava lá era só simplesmente Adão e a Eva. São as duas pessoas que estavam lá na criação. Quando Deus criou o 7º dia da semana e deu o nome de repouso, que nós chamamos de sábado. Então, no outro lado, isso que estou a falar é uma convicção para todos os satanistas do alto nível. Estou a referir membros das sociedades secretas que estão no alto nível. Eles reconhecem isso, que são obrigados a estudar a Bíblia. Eles estudam a Bíblia não para pôr em prática, mas para contrapô-la. Como que eles são obrigados a estudar a Bíblia, conhecer as histórias bíblicas, para depois contrapor. Eu tenho que ter esse conhecimento para depois falsificá-lo. Falsificar como? Parecer com aquilo que é. Eles alteram. Então, eu aprendi antes lá, desde a minha meninice, eu conto isso mesmo na experiência, lá no livro, desde a minha meninice, eu fui ensinado que dentre o povo que existe, é só para prestar atenção, é só para dizer, é só para corrigir. São João capítulo 10, o nosso Senhor Jesus Cristo fala que ele é o nosso bom pastor. E como nosso bom pastor, ele tem o seu aprisco. As suas ovelhas estão num aprisco. Mas ele também refere-se, no versículo 16, ele diz que eu tenho outras ovelhas em outros lugares, mas eles me conhecem, eles ouvem a minha voz. No momento certo, eu irei reuni-los. Em cada época, em cada estação, em cada época do tempo, em cada geração, Deus sempre escolheu uma igreja visível da profecia. Começando pelo Caim, que era filho de... A Bíblia começa a mencionar mesmo já, a partir de Gênesis, os filhos ou os descendentes de Sete, que eram os homens tementes a Deus, que viviam nas montanhas, eram considerados como filhos de Deus. E os filhos dos homens que seguiam o caminho de Caim eram chamados de filhos de quem? Filhos dos homens. Então, os satanistas também seguem essa geração. Eles conseguem, desde aquela época de Caim até esta época, eles sabem que eles seguem essa linhagem. Então, todos os fiéis, em todas as gerações, Deus escolhe sempre uma igreja visível para representá-lo diante do mundo, para anunciar as boas novas a todo mundo, em todas as gerações, em todo o tempo. Então, a última geração, a época pela qual estou a referir, onde eu vivo,
e desde o princípio, é a nossa última geração. Posso dizer, a última geração em que eu estou nesse momento, porque pode surgir outra depois de mim, mas está a referir à última no tempo presente. Eu aprendi lá, no outro lado, que todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, de acordo com Apocalipse 12, 17, eram odiados. Eu fui ensinado a odiar todos os adventistas do sétimo dia. Eu cresci com essa mentalidade até os meus 17 anos antes da minha conversão. Eu sabia que eles eram os maiores feiticeiros que nós. Eles eram próprios feiticeiros. Isso estava na minha consciência. Então, quanto a essa questão, todos os satanistas de alto nível sabem quem são os adventistas do sétimo dia, considerados verdadeiros protestantes atuais. Eles reconhecem isso. Então, antes de eu me tornar adventista, já sabia. Já sabia. É nesse sentido. Então, depois do meu encontro com Cristo, é só cumprir o que estava escrito. Fui dirigido a seguir. Amém. Deus seja louvado. Deixa eu... O Douglas, ele quer te fazer uma pergunta também. Eu vou colocar ele aqui. Opa. Oi. Boa tarde, Gabriel. Deus abençoe. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente de novo. Gabriel, eu tenho uma pergunta aqui que me perguntaram várias vezes, e eu queria que... Eu já vi você falando um pouquinho disso, mas só para dar uma aprofundada, tem várias pessoas, eu lembro que até o Ivan Saraiva falou sobre isso, sobre paralisia do sono, né? E tem muita gente que tem paralisia do sono, não sabe o que é. Eu sei que tem um lado científico que eles falam, né? E também tem um lado espiritual, né? Se uma pessoa sofre com essas coisas, está tendo isso, o que ela deve fazer? O que é a paralisia do sono? E o que você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Obrigado, Deus te abençoe aí, você e sua mulher. Obrigado. Quanto à questão de paralisia do sono, temos a definição, ou temos a teoria científica que diz que naquele momento em que o ser humano está a se despertar, ou está a despertar-se do sono, enquanto está no estado beta, de acordo à psicologia, enquanto o estado dele da mente está no estado beta, alfa, nesse caso, alfa, no momento de despertar-se para o estado beta, é neste processo em que o cérebro desperta primeiro, de acordo com o que eles argumentam, a mente, o cérebro desperta primeiro que os membros do corpo. Então, como os membros do corpo não obedecem nesse momento o que o cérebro está a pedir, o corpo fica paralisado, enquanto a mente está desperta, quer realizar as suas atividades, e os membros não conseguem porque ainda estão em repouso. Então, não obedece nesse momento às regras da mente ou do cérebro. É assim que a ciência diz. Mas também temos a parte, disse que eu testemunhei também, a parte lógica, que nós chamamos também espiritual, que enquanto a presença de um agente ativo do inimigo está para atacar alguém, não importa o local, porque isso também acontece também de dia, está no teu escritório, naquele momento que você está no escritório, de repente você fica paralisado, e só simplesmente a tua mente fica ativa, mas os membros do teu corpo ficam paralisados, você não pode se movimentar, mas você sabe que está bem ativo, está fazendo movimento, mas naquele momento você fica parado. Mas na questão do sono é porque há um agente ativo que está presente para realizar as suas atividades. Então, para facilitar a atividade dele, é necessário que paralise os membros do teu corpo, para que você não se movimente. Mas uma coisa que ele não pode mexer é no teu cérebro. Ele não pode mexer na tua mente. É proibido, até o próprio anjo não pode mexer na tua mente. Não tem essa liberdade. Nem o próprio Deus tem esse poder de mexer na tua mente, sem entendimento. Então, o inimigo aparece ali, que é agente ativo,
para realizar a sua atividade. O teu corpo fica paralisado, todos os membros do corpo ficam paralisados, eles paralisam, os anjos que andam com ele que paralisam, e você fica pensando, luta para despertar-se, mas não consegue. Você está consciente que tem que levantar, começa a se movimentar e não consegue, fica paralisado. É naquele momento que você pode começar a fazer oração. A tua oração será atendida imediato, porque eles não podem mexer na tua mente. Então, clame, Senhor Jesus, ajuda-me. Eu não sei o que está a passar, mas, por favor, faça a tua vontade. Nas tuas mãos entrego a minha vida e faça a tua vontade em mim. É nesse sentido. Amém, amém. Temos uma outra pergunta aqui. Quando você era satanista, não era tentado pelos espíritos a ter uma alimentação ruim, pelo contrário, teve orientação para ter uma boa alimentação. Gostaria de saber se depois que abandonou o satanismo e passou a ser cristão, você se sente tentado a praticar uma alimentação errada. Não percebi a pergunta? Tá. A pergunta é, quando você vivia no satanismo, você não era tentado pelos espíritos a ter uma alimentação ruim, certo? Porque você teve uma orientação para ter uma alimentação vegetariana estrita. A pergunta é, a pessoa depois que abandonou o satanismo e passou a então, você se sente tentada a praticar uma boa pergunta. No outro mundo, aquilo era regra. E sendo regra, não podia ser desobedecida, tem que se cumprir. Se não cumprir, eles matam, conforme eles... Lá não há misericórdia. No outro lado, não existe misericórdia, não existe segunda chance, eles matam. Então, se eles estão a te preparar para um objetivo, para eles você serve como um instrumento, como um objeto, para cumprir a missão dele. Então, você passa pelo preparatório. E eles ditam as regras. E essas regras devem ser cumpridas. Se não cumprir, você morre. Eles matam. Então, no outro lado, eu cumpria como regra para não ser morto. E também como questão mesmo da saúde, ok? Eles optam muito nisso para abrir a tua mente, para que a tua mente esteja limpa e clara na percepção das coisas. E ter uma mente clara, uma mente rápida em entender as coisas que eles pretendem transmitir para você. Então, estando depois da minha conversão, eu ainda continuei tornando-me vegetariano restrito ou vegano. E como é que eu posso dizer? As circunstâncias, eu passei por eu chamo até de depressão também. Até eu posso dizer que aquilo é mais que depressão. Por uma etapa, uma crise, aquilo era crise mesmo, tanto financeira como em tudo. Estava tão baixo, fui expulso da família, fui acolhido por uma família muito pobre também na época, e passei como é que eu posso dizer? Às vezes contar, falar é muito fácil. Eu passei por uma depressão, mas depressão mesmo profunda, aquilo posso dizer que é mais do que uma depressão. Aquilo não sei como explicar. É nesse sentido de que as circunstâncias, mas Deus sempre estava comigo. Era para me mostrar que eu tenho que viver de acordo à vontade dele. Que nesse lado existe liberdade. Nesse lado existe perdão. Mas no outro lado, não. Nesse lado existem regras e princípios que não devem ser infligidas. Mas, todavia, deve ser obedecida com amor e misericórdia. Com amor e paciência. Com liberdade de escolha. Nem por força, nem por violência, mas por amor. Já no outro lado, é pela força e pela violência. Então, fui ensinado deste lado. Deste lado é muito diferente do outro lado. Então, esse é, como é que eu posso dizer? É o paradoxo. Que no outro lado não pode, nesse lado você pode. Então, quanto à questão da alimentação, é nisso que estou mesmo a referir. A alimentação, no outro lado, era uma obrigação, um dever, era uma obrigação. Por força, mas nesse lado, alimentação é questão de saúde, questão de escolha.
Se é questão de escolha, no outro lado não tinha escolha. Você não tem que escolher, você tem que fazer, tem que comer, tem que obedecer conforme ele diz. E nesse lado é diferente. Nesse lado, eu tenho que seguir de acordo às circunstâncias. Se eu estiver numa aldeia em que não existe nenhum alimento, imaginemos num deserto, onde nesse local não tem, eu vou pedir a Deus que me ajude. E nesse pedir ajuda a Deus, o que ele vai fazer? Ele vai me dizer como que tem. É nesse sentido. Não sei se deu a entender. A melhor opção que Deus deu está lá em Gênesis 1:29. Aquela é a melhor dieta que os inimigos também imitaram para termos uma saúde lúcida. É só dizer, o que comemos e bebemos, o que comemos, bebemos, vimos e ouvimos e tocamos constitui a nossa saúde física, mental e espiritual. A alimentação é muito importante. Você tem que saber o que comer, como comer, por que comer e onde comer. Isso é algo, são regras e princípios, conforme também está escrito em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 17, onde o próprio sábio Salomão diz o seguinte: bem-aventurado cuja terra bem-aventurado a terra, cujo príncipe, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo, e não para a sua própria satisfação, mas para a necessidade de acordo à necessidade do quê? Do corpo. Porque cada órgão do nosso corpo requer a sua parte de nutrição. É só para dizer que a alimentação é muito importante. Eu não preciso saber o que você faz, eu preciso saber o que você come, para saber quem és tu. Tem até um ditado, né, que fala que você é o que você come. Então, Deus deixou muito detalhado, né, o que ele planejou, né, o que ele idealizou para a vida do homem, né, e como você citou, Gênesis vem mostrando, né, qual foi o plano ideal de alimentação para o ser humano, né? Exato. Temos muitas perguntas aqui também no chat. A gente está olhando aqui para tentar responder a todos, né? Isso. Deixa eu só abrir algumas que eu dei print aqui. Foi perguntado quais são as tentações mais utilizadas no sábado para desvio das bênçãos dentro das igrejas e lares cristãos. Muito bem, boa pergunta. Vamos abrir a nossas Bíblias, que a Bíblia vai responder. Eclesiastes, capítulo 5. Capítulo 5 de Eclesiastes, versículos 1 em diante. E Isaías 58, versículos 13, para que não seja eu a falar, vamos deixar que a Bíblia fale para nós, para não ouvirmos dizer, não, o irmão fulano de tal disse isso. É melhor ouvirmos dizer que a Bíblia disse isso, quem leu é o irmão fulano de tal. Quando estamos dentro da igreja e também fora da igreja no Santo Sábado? Essa é a pergunta, certo? Ok, muito bem. Quando estamos dentro da igreja, dentro da casa de Deus, Eclesiastes capítulo 5, versículos 1, vamos começar no versículos 1, 2 e em diante. Diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 5, versículos 1, vamos lendo. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra.
pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras há erro. Começando, o que nós acabamos de ler, no versículos 1, diz, guarda o teu pé. É no sentido, podemos dizer, quando entrar na tua casa, mantenha reverência. Aqui que ele está a dizer é reverência. Quando nós estamos na casa de Deus, devemos saber que estamos na casa do soberano, do Criador do universo. Termos essa consciência. Imaginemos só que você fosse convidado na casa do presidente Bolsonaro. Qual é a reverência que você vai ter? A tua ética, você vai buscar o conhecimento profundo da ética e da moral para você se comportar e estar bem na presença do quem? Do presidente e dos seus ministros. E quanto mais estarmos na presença daquele que é o grande soberano, o Criador do universo, ele pede reverência. Quando tem alguém que está a falar, enquanto o ministro do Senhor está a falar, está a anunciar a palavra de Deus, ou há um programa que está a se realizar, mas antes de tudo pedimos a orientação de Deus, oramos, Senhor, venha. O Senhor antes de começar um programa dentro da igreja, quem primeiro a chegar é Deus. Deus é que nos convida, de acordo com os Salmos 90. Ele disse, vinde e adoremos. Quando estamos na presença de Deus, estamos na casa de Deus, ou antes de nós sairmos nas nossas casas, devemos orar. Senhor, põe o espírito de reverência na minha consciência, porque onde estou aí, estou na tua casa, e na tua casa pede-se reverência, para que não abra minha boca para blasfemar contra ti, e não incomodar o meu vizinho que estiver ao meu lado. Quando eu estiver a falar, eu posso criar uma distração, é assim que o inimigo trabalha. Quando Deus prepara uma pregação, prepara uma mensagem para um indivíduo, ele pode preparar só uma mensagem simplesmente para um indivíduo em toda aquela igreja, mas a mensagem a quem Deus preparou, o que acontece? Quando nós vamos lá, nos tornamos instrumento de Satanás, para impedir com que a mensagem que Deus preparou não chegue na pessoa exata. Quando nós estamos assim, a ouvir a pregação e nós darmos palavras a outros. É isso que ele está falando, não devemos falar. O fulano de tal, eu como. Nós automaticamente estamos a tirar a atenção do nosso vizinho. Talvez a mensagem que Deus preparou é diretamente para mim e para aquela pessoa que está ao meu lado. Mas esse comportamento negativo de falar dentro da igreja enquanto a pregação, de estar distraído enquanto o Senhor está a pregar através do seu servo, isso é uma reverência na casa de Deus. Não importa como você passou durante a semana, se você orou, se você estudou a Bíblia, mas naquele momento você está a ser infrator, estás a descumprir, estás a violar os princípios que Deus estabeleceu como reverência na casa de Deus. Ouça que Abacuque disse, Abacuque 2:20, silêncio, eis que o Senhor está na casa que? Na sua santa casa de oração. Silêncio toda a terra. Nós, às vezes, não sabemos o Deus que nós adoramos. É o respeito, e tenho muito respeito quanto à questão da reverência da adoração dos satanistas. Silêncio absoluto. E as músicas lá cantadas é música com reverência. Quando eu vejo músicas a serem cantadas nas igrejas, muito barulho, e mais emoções, arrebatamento de emoções, isso é contrário aos princípios. Até um satanista de alto nível, quando vê isso, diz isso é uma brincadeira. Agora, quanto mais o nosso Criador, ele precisa de reverência. A Bíblia diz que o nosso culto deve ser um culto racional, não emocional. É Paulo que fala isso para nós. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O culto deve ser um culto racional. Eu tenho que saber por que estou na igreja, tenho que saber qual é a razão que me levou lá e o que eu tenho que levar de lá. Agora, Isaías capítulo 58, versículos 13, ele fala-nos quanto à questão para nós, os adventistas do sétimo dia,
Dizemos que o sábado é o dia santo, mas o temos profanado. Nós profanamos este mesmo dia. Ouça que a Bíblia diz. Isaías 58, versículos 13 e 14. Diz o seguinte: se desviar o teu pé do sábado, se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. E te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Porque a boca do Senhor o disse. Ele disse, a boca do Senhor o disse. Não foi Isaías, a boca do Senhor o disse. Ele começa a dizer, não desviar o meu pé de fazer, de o quê? No santo sábado, o que é desviar o meu pé? Fazer a minha vontade. O que Deus pede? Para que nós o adoremos nesse dia, em espírito e em verdade. Tanto em casa, em qualquer lugar onde a gente estiver, nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E o que ele pede aqui? Ele começa a nos recomendar, não seguindo o meu próprio caminho, não seguindo a minha própria vontade, e não falar até as minhas próprias palavras, que não sejam de acordo à vontade de quem? De Deus. Muitos de nós profanamos o santo sábado de Deus neste dia, porque profanamos o nome dele por causa das nossas palavras. Nós falamos coisas em vão no santo e sagrado sábado. Palavras que não edificam a nossa parte espiritual. Falamos mal dos outros. As coisas que aconteceu durante a semana, nós falamos neste dia, acumulamos e vamos falando. O que a Bíblia diz? Isso é contrário à vontade de Deus. Que não seja eu a falar, mas o Senhor fale para nós. Isso é para nós, a reverência na casa de Deus. Se os santos anjos reverenciam, os santos anjos reverenciam, e quanto mais nós. Isaías viu isso no capítulo 6. Isaías viu os anjos adorarem. Isaías, o profeta, quando viu isso, o que ele sentiu-se indigno. Por isso que ele clamou, eu sou imundo. Senhor, eu vivo num mundo onde a geração que me rodeia, as pessoas que me rodeiam, tanto eu e as pessoas que me rodeiam são o quê? São imundas, são injustas. Eu não sou digno disso. É nesse sentido, nós devemos nos sentir indignos para que o Senhor nos honre, nos purifique. Não sei se esclareci. Amém. Amém. A Bíblia falar que não seja eu, mas que seja a Bíblia falar para nós. Amém. Sede santos como diz na palavra dele. E vou continuar aqui. Temos muitas perguntas, estou acompanhando tudo, pessoal. Tenham paciência. 4 aparelhos simultaneamente.